a ligação entre Dom Pedro II, a língua árabe e o Dia do Professor. Fala galera, aqui é o professor Mustafa e no vídeo de hoje iremos conhecer um pouquinho sobre a história do último monarca brasileiro, Dom Pedro II. Dom Pedro foi o segundo e último monarca do Império do Brasil, tendo reinado o país durante um período de 58 anos. Nascido no Rio de Janeiro, foi o filho mais novo do imperador Pedro I do Brasil e da imperatriz Maria Leopoldina da Áustria, e portanto membro do ramo brasileiro da Casa de Bragança. O imperador teve uma infância solitária e infeliz. A perda súbita de seus pais o assombraria por toda a vida. Ele teve poucos amigos e o contato com suas irmãs era limitado. Contudo, ele sempre teve prazer em ler e encontrou nos livros um refúgio. Nasci para consagrar-me às letras e às ciências, comentou o imperador em seu diário pessoal em 1862. Outra paixão do imperador era a linguística. O amor pelos idiomas o levou a dedicar-se toda a sua vida ao estudo de novas línguas, chegando a falar e escrever não só em português, mas também em latim, francês, alemão, inglês, italiano, espanhol, grego, árabe, hebraico, sânscrito, chinês, provençal e tupi. E essa paixão por línguas fez com que a primeira tradução clássico árabe Mil e Umas Noites fosse feita por Dom Pedro II, do árabe arcaico para o português do Brasil, com o título em árabe Alf Lela u Lela. O livro é uma coleção de histórias e contos populares originárias do Médio Oriente e do Sul da Ásia e compiladas em língua árabe a partir do século IX. No mundo moderno ocidental, a obra passou a ser amplamente conhecida a partir de uma tradução para o francês realizada em 1704 pelo orientalista Antoine Galland, transformando-se num clássico da literatura mundial. As histórias que compõem as Mil e Uma Noites têm várias origens, incluindo o folclore indiano, persa e árabe. No final do seu reinado, Dom Pedro II tinha acumulado mais de 60 mil livros distribuídos em 3 livrarias, no Paço do São Cristóvão. O seu amor pelos livros e estudos fez com que o imperador desejasse ser professor. Em sua biografia, ele comentou: se não fosse imperador, gostaria de ser um professor. Não conheço tarefa mais nobre do que direcionar as jovens mentes e preparar os homens do amanhã. Ele considerava a educação como de importância nacional. Seu reino viu a criação de institutos, academias e colégios. Pena que hoje em dia é raro você encontrar entusiastas de educação como Dom Pedro II foi. A profissão professor, embora seja uma carreira bela e super importante, anda bastante desvalorizada, não só aqui no Brasil, mas em outras regiões do mundo. Valorize seu professor em tempos de pandemia. Devemos ainda mais ter empatia pelos educadores. Para alguns, a adaptação para as classes online não tem sido uma tarefa fácil. Estimule, sugira, afinal também somos seres em busca do saber. Para todos os meus colegas de profissão, eu desejo dias melhores, que prossigamos firmes em nossos ofícios e que sejamos professores por amor a ensinar. Até mais.